Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre função polinomial do primeiro grau. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos assim: obtenha em cada caso a função f de x igual a x mais b, cuja reta, que é seu gráfico, passa pelos pontos menos 1 e 1, e 2 e 0. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, no exemplo 1, a função f de x igual a x mais b. Ele diz que essa reta ela passa pelos pontos menos 1 e 1, e 2 e 0. Então, nós vamos determinar essa função f de x igual a x mais b, que passa por esses pontos, menos 1 e 1, 2 e 0. Então, perceba, eu vou pegar essa fórmula, que é f de x igual a x mais b. Então, essa aqui é a fórmula da função polinomial do primeiro grau. E eu tenho aqui um ponto, menos 1 e 1. Então, esse menos 1 e esse 1 representam valores de x e valores de y. Então, eu tenho x aqui, menos 1, e y igual a 1. Então, para esse primeiro ponto, o meu x é igual a menos 1 e o meu y é igual a 1. Eu tenho esse par ordenado e eu vou substituí-lo para poder determinar essa função. Lembrando que esse y é o mesmo f de x, o f de x é o mesmo y. Então, eu posso chamar aqui de y, como eu posso chamar de f de x. Posso chamar de f de x. É a mesma coisa. É apenas questão de notação. Então, f de x igual a x mais b. Então, onde houver o x, eu vou colocar menos 1. Aí fica assim: f de menos 1 igual a vezes o menos 1. Como o x é negativo, coloque em parênteses, mais b. Quem é o f de x? O f de x é 1. Como o x aqui, ó, o x é menos 1, então o f de menos 1 vai ser 1. Positivo com negativo dá negativo, a vezes 1 dá a mais b. Vou fazer a inversão, menos a mais b igual a 1. Tudo que estava no segundo membro veio para o primeiro membro, e tudo que estava no primeiro foi para o segundo. Como esse meu a deu negativo, eu multiplico por menos 1. Negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, positivo com negativo vai dar negativo. Encontrei a minha primeira equação. Agora eu vou pegar o segundo ponto, x igual a 2, e o f de x igual a 0. Então fica assim: f de x igual a x mais b. Quem é o x? O x é 2. Onde houver o x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2, a vezes 2, mais o b. Quem é o f de 2? O f de 2 é o mesmo f de x, que é 0. a vezes 2 dá 2a mais b. Vou fazer a inversão, 2a mais b igual a 0. Aí perceba que eu tenho duas equações do primeiro grau, então eu vou montar agora o meu sistema de equações. Então fica a menos b igual a menos 1. E 2a mais b igual a 0. Como aqui se trata de um sistema de equações do primeiro grau, eu tenho 4 métodos distintos para resolvê-lo. Eu posso resolvê-lo pelo método da adição, da comparação, da substituição e o método gráfico. Só que esse caso aqui, o mais prático é o método da adição, porque eu tenho a mesma incógnita em cima e embaixo e os sinais contrários, eu só faço o cancelamento. Ao que sobra, sinais iguais eu vou somar. 1a mais 2a dá 3a. Menos 1 mais 0 dá menos 1.
A é igual a menos 1 sobre 3. Já encontrei o valor de A. Agora eu preciso encontrar o valor de B. Então eu posso pegar qualquer uma das equações, vou pegar ali em cima, A menos B igual a menos 1. Quem foi o meu A que eu encontrei? Menos 1/3. Menos B igual a menos 1. Vou isolar o menos B, é igual a menos 1. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Aqui sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, só que aqui é um número fracionário, aqui é um número inteiro. Então eu vou calcular o MMC desses denominadores. Como 3 é maior e divide por 1 que é menor, o MMC será o 3. Aí eu pego 3 dividido para 1, dá 3. 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Mas 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Aí fica assim, menos B é igual. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. 3 menos 1 vai dar 2, então menos 2/3. Aí como a minha incógnita está negativa, eu multiplico por menos 1. Negativo por negativo dá positivo. Negativo por negativo dá positivo. Então, o meu B é 2/3. Então, eu encontrei o meu B, que é 2/3, encontrei o meu A, que é menos 1/3. Então, se eu pegar o A menos o meu B, vai ter que dar menos 1. Como é que eu faço isso? O meu A é menos 1/3. Menos o meu B, que é o meu B, 2/3. Tem que dar menos 1. Denominadores iguais, repete e resolve lá em cima. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Dividido para 3 dá menos 1. Isso é verdade. Então, a minha solução está correta. Aí eu volto lá para a fórmula da função que foi dada. Então, fica f de x igual a x mais b. No lugar do A, eu vou colocar o valor dele. F de x é igual. Quem é meu A? Menos 1/3 de x. Quem é o B? Mais 2/3. Então, essa é a fórmula ou a função que passa por esses dois pontos. Menos 1 em 1, 2 e 0. Exemplo 2 agora. Exemplo 2 diz assim: determine o valor de m para que o gráfico da função f de x igual a 2x mais m menos 3 intersecte o eixo y no ponto 0 e 5. Então, está pedindo para determinar o valor de m dessa função f de x igual a 2x mais m menos 3, de forma que intersecte o eixo y no ponto 0 e 5. Então, intersectar o eixo y significa dizer passar por esse eixo y. Então, esse ponto aqui, ó, ele pertence a essa função. Porque se essa função passa por esse ponto, então esse ponto pertence a essa função. Então, vamos lá. Então, quem é o x? O x é 0 e o y, ou o f de x, né, que é a mesma coisa, o f de x é 5. Aí eu vou pegar e vou substituir. Então, f de x é igual a 2x mais m menos 3. Então, onde houver o x, eu vou colocar 0. Então, fica f de 0 igual a 2 vezes 0 mais m menos 3. Quem é meu f de 0? É o mesmo f de x, que é 5. 2 vezes 0 dá 0, mais m menos 3. 5 é igual. 0 mais m dá m menos 3. Vou fazer a inversão. M menos 3 igual a 5. Isolo m, vai ficar assim. Está negativo, passa para cá. Com a operação inversa, vem positivo. 5 mais 3 é 8. Então, logo, o valor de m tem que ser 8 para que essa função venha intersectar no eixo y, passando por esse ponto 0 e 5.
Exemplo 3. Exemplo 3 é assim, ó, sabendo que a função f de x é igual a x mais b, é tal que f de 1 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 4, determine, letra A, os valores de A e B, o gráfico de f e o valor de x para o qual f de x é igual a 0. Então vamos lá. Eu tenho a função f de x igual a x mais b. Aí foi dado que o f de 1 é igual a 5 e o f de menos 2 igual a menos 4. Então na letra A está pedindo o quê? A e B. Na letra B está pedindo o quê? O gráfico. O gráfico de f. E na letra C está pedindo x, o valor de x para quando f de x for igual a 0. Ó, então vamos lá. Então estão sendo pedidas várias coisas aqui nesse exemplo de número 3. Então, nós pegaremos e determinaremos um de cada vez. Ó, vamos lá, primeira coisa. Nós vamos determinar a função, porque nós não sabemos quem é A, nós não sabemos quem é B. Mas foi dado que o f de 1 é igual a 5 e o f de menos 2 é igual a menos 4. Então vamos lá. Ó, f de 1 igual a 5. O valor que está aqui dentro é o valor de x. Então meu x é 1. E esse aqui é o f de 1, que é o mesmo f de x. Então eu substituo. E eu tenho ali f de menos 2 igual a menos 4. Então esse menos 2 aqui é o valor de x. E esse 5 aqui é o f de x. E esse 4 aqui é o f de x. Ok? Então vamos lá. Fica f de x é igual a x mais b. Eu vou pegar primeiro f de 1 igual a 5. Quem é o x? Ah, o x é 1. Fica f de 1 é igual a A vezes 1 mais B. Quem é o f de 1? O f de 1 é o mesmo f de x, que é 5. A vezes 1 dá A mais B. Vou fazer a inversão. A mais B igual a 5. Já encontrei a minha primeira equação. Agora eu vou pegar com f de 2. F de x igual a x mais b. Que é meu x agora, menos 2. Então, f de menos 2. No lugar desse x, eu vou colocar o menos 2. Como ele está negativo, eu coloco em parênteses. Mais b. Quem é meu f de menos 2? Meu f de menos 2 é o mesmo f de x, menos 4. Positivo com negativo dá negativo, a vezes 2 dá 2a mais b. Faço a inversão, menos 2a mais b igual a menos 4. Como a minha incógnita ficou negativa, eu multiplico por menos 1. Negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, negativo com negativo dá positivo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho duas equações, vou montar o meu sistema de equações. Então ficou A mais B igual a 5 e 2A menos B igual a 4. Vou resolver pelo método da adição, porque se torna propício para esse gráfico, para esse sistema de equações. Eu vou cancelar aqui o mais b e o menos b, passa a barra. Sinais iguais soma, então 1a mais 2a dá 3a. 5 mais 4 dá 9. A igual a 9 dividido para 3. A igual a 3. Achei o valor de A. Agora, para eu achar o valor de B, eu pego uma das duas. Vou pegar de cima. A mais B igual a 5. O meu A é 3, então substitui por 3. 3 mais B é igual a 5. Isolo B, vai ficar 5. Aqui está positivo, vem para cá, negativo. 5 menos 3 vai dar 2. Então, meu B é igual a 2.
Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B. Então, meu A é 3 e o meu B é 2. Aí eu vou determinar agora a minha função. F de x é igual a x mais b. F de x é igual. Quem é meu A? Meu A é 3. Fica 3x. Quem é meu B? Meu B é 2. 2. Pronto. Agora eu quero construir o gráfico dessa minha função. Está pedindo para determinar o gráfico. Para construir o gráfico, já que me foi dada a função, eu posso escolher dois valores para x, quaisquer valores, seja inteiro, seja fracionário, seja decimal, positivo ou negativo. Eu vou escolher dois valores para o meu x. Eu vou pegar assim, ó, vou construir uma tabela. X e y. E eu atribuo dois valores que eu quero. Vou colocar aqui menos 1 e menos 2. Ó. Menos 1 e menos 2. De onde vem esse menos 1 e esse menos 2? São valores que eu estou escolhendo para a construção do meu gráfico. Então, esse valor eu determino. Eu posso colocar um valor positivo, posso colocar um valor negativo, um valor inteiro, um valor fracionário, um valor decimal. Eu escolho esses valores. É obrigado, tem que ser só menos 1 e menos 2. Não, poderia colocar 0, poderia colocar 3, poderia colocar menos 5, poderia colocar um meio, poderia colocar um terço. Fica a critério de quem está fazendo. Então vamos lá. Eu atribuí dois valores para x, eu vou determinar dois valores para y. Eu pego essa função aqui. X igual a menos 1. Aí fica f de x. Vou colocar assim f de x, né? Vai ficar igualzinho. Igual a 3x mais 2. Quem é meu x? Menos 1. Então, onde houver o x, eu vou colocar menos 1. 3 vezes o menos 1 mais 2. Quem é o f de menos 1? Quem é meu f de menos 1 aqui? Meu f de menos 1 que eu vou encontrar. Só que, como eu vou encontrar esse f de x, então não tem a necessidade de eu colocar esse menos aqui. Eu permaneço com esse x. Porque eu quero encontrar esse f de x. Então eu permaneço com ele. Aí aqui não há necessidade dessa troca, como nós fizemos aqui. Não há necessidade. Porque eu quero encontrar esse numeral aqui. Positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 1 dá 3, mais 2. F de x, quem é o f de x? Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. 3 menos 2 dá 1. Então meu f de x é menos 1. Então quando meu x for menos 1, o meu y também é menos 1. Ok. Vou colocar aqui de preto. Menos 1. Pronto. O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz com x igual a menos 1, eu faço com x igual a menos 2. Então, construo agora novamente essa função, f de x igual a x mais b. Vou colocar logo a função direta, 3x mais 2. Então, f de x é igual a 3 vezes. O meu x agora é menos 2, mais 2. F de x igual a positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 2 dá 6, mais 2. Vou apagar aqui essa parte aqui. Vou apagar aqui também. Já achei o A e o B. Agora está faltando o gráfico. Então, f de x é igual. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. 6 menos 2, 4. Então, quem é o f de x é menos 4. Pronto. Eu já determinei o valor de x e agora, substituindo, consegui determinar os valores de y. Então, eu tenho agora dois pares ordenados. Então, um par ordenado, porque um par, porque são dois numerais, e ordenados porque segue uma ordem. O primeiro é x e o segundo é y. O primeiro é x e o segundo é y. Nós vamos construir agora esse gráfico. Faremos o plano cartesiano. Aqui é o eixo x, e aqui é o eixo y, daqui é o zero.
Então, o que nós vamos fazer? Ó, valores de x, menos 1 de x, menos 2 de y. Valores negativos de x. Ó, positivo é para a direita, negativo para a esquerda. Então, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Aí eu tenho aqui valores negativos para f de x. O f de x é o y. Então, f de x. Ó. Valores negativos. Negativo é para baixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, vai ficar menos 4 e menos 1. Vou colocar esses valores aqui para cima para ficar melhor na hora de juntar os dois. Aí eu vou ligar ó, o x com o y, que é o primeiro coordenado. Então, menos 1 de x com menos 1 de y. Eu formei um ponto aqui. E eu vou ligar o menos 2 de x, com menos 4 de y. Aí esse ponto aqui, 2 pontos, determina uma reta. Então aqui, ó, vou ligar esses 2 pontos. Opa. Ó, pronto. Então, aí está o gráfico dessa função. Então, a minha letra B está determinada. Agora, a minha letra C, falta determinar, na letra C, o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Ele quer o valor de x para que essa função assuma um valor f de x igual a zero. Então, f de x igual a zero. Ele quer saber quando f de x é igual a zero, qual o valor de x. Então, a função é f de x igual a 3x mais 2. Quem é meu f de x? Ah, meu f de x é zero. Então, zero é igual a 3x mais 2. Vou fazer a inversão. 3x mais 2 é igual a zero. Como é uma equação do primeiro grau, passa esse 2 para o segundo membro com a operação inversa. Então, ele vem menos 2 para cá. X igual a menos 2 sobre 3. X é igual. Negativo com positivo dá negativo. Então, menos fica na direção da barra. Menos 2/3. Então, quando o f de x é zero, o meu x será menos 2/3. Então, exemplo agora, exemplo 4. Considere a função afim dada por f de x igual a menos 3x mais 4 e responda em que pontos a reta correspondente corta o eixo x e y. A função é crescente ou decrescente. Então, nós temos agora essa função. Então, nós temos essa função aqui. F de x igual a menos 3x mais 4. Então, considerando essa função afim, dada por f de x igual a menos 3x mais 4, responda em que pontos a reta correspondente corta os eixos x e y. E a função é crescente ou decrescente. Então, o que nós faremos? Ó, f de x igual a menos 3x igual a 4. Eu preciso determinar um ponto onde essa função ela vai ter um valor em que corta o eixo x e corta o eixo y. Eu preciso definir esse valor.
Então, f de x igual a menos 3x igual a 4. Então, a primeira coisa que eu preciso definir é onde ou em que ponto ela vai passar por x e por y. Então, observe. Então, se f de x igual a menos 3x mais 4, onde estariam esses valores que nós definiríamos para que essa função ela possa estar cortando o eixo x e o eixo y? Então, para cortar o eixo x, eu vou ter que determinar, chama esse x igual a zero, lá vai cortar o eixo x. Então, eu chamo o x de zero. Aí fica assim, chamando x igual a zero, vou ficar f de x é igual a menos 3x mais 4. Então, chamando x de zero, onde houver o x vai ficar zero. F de zero igual a menos 3 vezes zero mais 4. F de zero é igual a menos 3 vezes zero, vai dar zero mais 4. F de zero é igual a 4. Então, quando o meu x for zero, o meu y será 4. Então, esse ponto aqui vai ser 0 de x e 4 de y. E para cortar o meu eixo y, aí eu chamo o y de zero. Então, f de x é igual a menos 3x mais 4. Onde houver agora o y, mas o meu y, que é meu y? Meu y é o meu f de x. Então, meu f de x é zero. Então, vai ficar 0 é igual a menos 3x mais 4. Aí eu faço a inversão, menos 3x mais 4 igual a zero. Menos 3x é igual. Está positivo, passa para lá negativo. Multiplica por menos 1, negativo com negativo dá positivo. Negativo com negativo dá positivo. X é igual a 4 terços. Então, quando o meu x for 4 terços, o meu y ou o meu f de x será zero. Então, vai ficar assim, ó, 4 terços de x e 0 de y. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.